tinha uma cela que a empresa utilizava para prender trabalhadores e até um canil que ela deixava os trabalhadores presos. Ela chegou a reunir aproximadamente 1.750.000 hectares de terra, grande parte dessa terra sobre territórios indígenas e de população tradicional. Superexploração desses trabalhadores indígenas, e quando o capataz chegou, trouxe uma caixa de boneca, como se fosse salário para esses trabalhadores. Então, essa vinculação da empresa com o governo da ditadura rendeu muitos ganhos a Paranapanema. Eu sou Isadora Costa, do Jornal de Higiene, e hoje eu vou conversar com o professor da Universidade Federal do Pará, Gilberto Marques, que coordenou a pesquisa sobre a empresa Paranapanema. A pesquisa faz parte de um projeto que investiga 10 empresas acusadas de terem se aliado à ditadura militar e violarem os direitos humanos dos seus trabalhadores. Essa entrevista faz parte de uma série especial que a TV GGN desenvolve em parceria com os pesquisadores por trás do projeto chamado A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura. Teremos uma playlist no canal com todas essas entrevistas, onde vocês podem acessar todos os episódios da série. Bom, professor, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da Paranapanema. Quando ela foi fundada e como ela... Foi fundada em 1961 como empresa da construção civil. E 4 anos depois ela entra para a mineração também. Nesse intervalo tem o golpe de Estado de 64. E a Paranapanema consegue colocar nas estruturas do governo, do Executivo Federal, algumas pessoas vinculadas à sua estrutura de acionistas, né, de proprietários da Paranapanema, diretamente da Paranapanema ou de empresas que a Paranapanema era acionista, como era o caso da Aracruz Celulose, que foi fundada principalmente por três pessoas. O Otávio Lacombe, que era o homem forte da Paranapanema, o Eliezer Batista, né, que foi presidente da Vale do Rio Doce durante a ditadura, e o Antônio Dias Leite, que foi presidente da Vale do Rio Doce e também ministro de Minas e Energia. Então, essas pessoas, e ao mesmo tempo a Paranapanema trazia para a sua estrutura de administração funcionários de alta patente do governo, do Exército, das Forças Armadas, de um modo geral. Como era o caso do coronel Nelson Dornelles, entre outros. Então, essa relação em que ela coloca pessoas diretamente vinculadas à sua estrutura de dominância, à sua estrutura empresarial dentro do Executivo Federal e, ao mesmo tempo, trazia militares de alta patente para a sua estrutura administrativa, empresarial, fazia uma conexão de interesses em que misturava o público e o privado, e, de um modo geral, o público ficava a serviço do privado, né, no caso aí da Paranapanema. Então, com isso, a Paranapanema conseguia encomendas do governo federal para construir estradas, ferrovias, portos, e, ao mesmo tempo, conseguia a concessão de direitos minerários e terras em diversos estados do Brasil. Na Amazônia como um todo, ela chegou a reunir aproximadamente 1.750.000 hectares de terra, grande parte dessa terra sobre territórios indígenas e de população tradicional. Foi o caso, por exemplo, dos 526.800 hectares que ela retirou, que ela conseguiu com que o governo Figueiredo retirasse do território o Aimiri-Atuari, que fica no norte do Amazonas, e repassasse à empresa Paranapanema para extrair cassiterita, um minério muito utilizado com diversos usos, desde a indústria siderúrgica e outras escalas e outros setores da indústria. Então, a Paranapanema conseguia, né, através da sua inserção no Executivo Federal, uma série de favores, isenção de impostos, crédito subsidiado, concessão de minas, de direitos minerários, concessão de territórios para ela, e isso fez com que a Paranapanema se tornasse, principalmente nos anos 80, uma das
principais empresas na Bolsa de Valores de São Paulo, as chamadas Blue Chips, que são as empresas que têm as ações mais procuradas da Bolsa. Né? Então, essa vinculação da empresa, das suas estruturas empresariais com o governo da ditadura, rendeu muitos ganhos a Paranapanema. Muito obrigada, Gilberto, pela resposta concisa, assim, ficou bem claro a respeito de como que era essa questão da Paranapanema, porque, assim, eu li bastante, tanto lá no documento, né, que vocês estão fazendo a pesquisa, quanto na reportagem que saiu na Pública, e, assim, bastante coisa, a gente falou um pouco sobre essa questão da Paranapanema com a ditadura, mas fica muito mais explícita a questão da relação com os povos originários daquele local, né, da região amazônica. E aí, eu até vou aproveitar o gancho que eu estou falando sobre isso para te perguntar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Existem depoimentos que constatam a exploração de indígenas Tenharim, como é o caso de um cacique de Igarapé Preto, que afirmou que depois da chegada da Paranapanema, os cemitérios teriam sido mexidos e que quando a empresa foi embora, deixou uma área de castanhais e seringais transformadas em areia. Qual é a porcentagem da área do território indígena, assim, que foi devastada pela presença da Paranapanema, Gilberto? É difícil definir isso em percentagem. Por quê? Porque o território não era legalmente constituído, delimitado. Entendeu? Então, a Paranapanema foi lá e depois, quando esse território ele fica no sul do Amazonas, no sul do Amazonas, é de um povo que é o povo Cauarriba, que tem vários subgrupos, um dos quais o Tenharim. Mas tem os Cauarriba Tenharim, Jiauí, entre outros grupos aí que também foram agredidos por conta da Paranapanema. O que a Paranapanema fez? Ela comprou terras griladas sobre um território que era um território indígena, ainda que não formalmente delimitado. Ela comprou essas terras griladas, inclusive transformou um dos grileiros em diretor da Paranapanema, das suas subsidiárias. Isso em 69. Quando foi em 70, com o anúncio do Programa de Integração Nacional, cuja principal obra foi a construção da rodovia transamazônica, a Paranapanema conseguiu com que o governo contratasse ela como empreiteira na construção do trecho da rodovia que entra no território do Amazonas. E, para isso, o trajeto da rodovia desceu para o sul do Amazonas para passar exatamente nas terras que interessavam a Paranapanema. Por quê? Porque a construção da estrada viabilizaria a extração da cassiterita nas terras que a Paranapanema tinha comprado do grileiro, né, do Plínio Xavier Benfica. Então, ela fez isso sobre o território. Para executar tanto a obra da Paranapanema, da rodovia transamazônica, quanto da estrada ligando, aí é particular, da estrada ligando a transamazônica até a mina do Igarapé Preto, de extração de cassiterita, e outras obras da Paranapanema, ela passou com os seus maquinários e estradas sobre território indígena, deslocou de forma forçada aldeias, proibiu a utilização da língua originária do povo Cauarriba Tenharim nos espaços em que ela controlava, contratou indígenas para trabalhar, e pelas indicações que nós recebemos, muitas das vezes os indígenas não recebiam, teve casos em que eles receberam como pagamento uma caixa de boneca, disseminou doença, o consumo do álcool, né? Entre outras acusações que existem, inclusive de violação sexual das indígenas pelos trabalhadores da Paranapanema. Então, esse rol de violações cometidas pela Paranapanema foi bastante significativo. Então, voltando à pergunta, ainda que nós não consigamos definir em termos, é difícil de definir em termos percentuais, porque o território não era delimitado formalmente, ela se apropriou de uma imensa região ali que pertencia ao que nós podemos chamar de um território tradicional desse povo. Né? E depois, quando o território foi delimitado, ele foi delimitado numa escala muito menor à escala em que, na realidade, o povo residia e o povo sobrevivia. Né? Então, houve entre outras coisas, houve uma usurpação do território desse povo, no caso, o povo Cauarriba, principalmente com esse subgrupo, os Tenharim. Sim, Gilberto, você foi falando aí dessa questão da descaracterização da terra, né?
a Paranapanema, ela entrou nesse território a partir do esbulho das terras indígenas, né? Conforme tem ali na pesquisa de vocês. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente a respeito da descaracterização do modo de vida dessa comunidade indígena e do que eles acabaram perdendo com a chegada da Paranapanema ali na região, né? Porque eles foram, além de escravizados, eles acabaram perdendo um pouco por perder seu território, eles acabaram perdendo também o local onde eles se manifestavam culturalmente, né? Um povo originário, como é o caso dos povos indígenas da Amazônia, ele não sobrevive sem o território. O território para esses povos é uma relação diferente, no caso aí, especificamente com a terra, diferente da relação que estabelece, por exemplo, um proprietário rural que está produzindo soja. A soja, a terra para esse proprietário de soja é tão somente um meio de produção para obter o lucro. No caso dos povos indígenas, o território e toda a natureza que compõe esse território faz parte de forma muito integrada da sua reprodução da vida. E ele precisa dessa existência, dessa complexidade da floresta, do rio, né, e dos animais para reproduzir a sua vida e a sua própria cultura. Quando a Paranapanema entra na região, ela entra, né, mudando completamente isso. Primeiro que impondo uma cultura que não é uma cultura do povo, e impedindo que o povo, né, usasse a sua própria língua. Os Tenharim do Igarapé Preto, por conta disso, perderam, inclusive, o domínio da língua deles. Né? Eles não falam, estão tentando recuperar a língua, né, Tenharim. Kauarriva, Tenharim. Mas não foi somente isso, né? Somente isso. Se teve uma extração de espécies vegetais ali, como é o caso do pau-rosa e outras espécies que foram retirando e foram empobrecendo aquele território. A derrubada dos castanhais, a derrubada dos seringais, que eram espaços de caça, coleta e pesca dessa população. O que aconteceu? Essa população em torno da Paranapanema, essa população indígena em torno da Paranapanema foi ficando dependente da própria Paranapanema, né, que contratava esses trabalhadores e pagava para eles, em muitos casos, simplesmente com alimentos que ela fornecia a eles, alimentos, comida pronta ou comida semi-elaborada. De tal forma que esses povos foram perdendo essa relação que eles tinham com a natureza, com a sua cultura, com os seus ritos culturais, de um modo geral. Né? Então, perderam muitos rituais culturais além disso. Além de ter violado, como já falei anteriormente, espaços sagrados, como é o caso dos cemitérios, em que a estrada passa por cima, em que outras obras passam por cima desses territórios. Então, a perda foi uma perda profunda em diversos aspectos. Não foi só a perda da terra, né, enquanto território, foi muito mais do que isso. Foi a perda de um modo de vida, de uma cultura, de uma reprodução ancestral desse povo, né, e que hoje luta e que está numa situação de abandono quase que completo. E a empresa acumulou lucro na região, depois se retira de lá e não deixa nada além do desprezo e do isolamento a esse povo. Gilberto, eu li na sua pesquisa também, né, que foram mais de 2.000 árvores, né, que eles perderam ali entre castanheiras, seringais e as plantas frutíferas ali, que fazer parte da subsistência da cultura desse povo também, né? E aí, você acabou entrando no gancho, sim, mas eu até queria te perguntar mais sobre isso, porque essa questão, né, deles terem perdido sua subsistência e acabar precisando da Paranapanema, e eles acabaram trabalhando ali com a empresa, né, para a empresa, no caso, acabou que disseminou uma coisa do trabalho análogo à escravidão. E aí, eu queria que você falasse um pouco, que você contasse um pouco como é que foi essa questão do trabalho escravo, porque eu vi que eles chegavam a pagar o salário dos indígenas, até mesmo com brinquedo, com espelho, né? Eles prometiam um salário e não pagavam. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque essa parte ela é realmente muito, muito absurda, assim. Aí eu queria só que você desse uma... Os trabalhadores primeiro foram perdendo o seu território, ou grande parte do seu território, porque a estrada passa por cima do território,
e aí com a estrada entra a doença, entram outros hábitos culturais, como é o caso do consumo do álcool, né, que passa a ser disseminado entre os indígenas. E aí eles, ao perder o território, ao perder os seus castanhais, seringais e outras áreas de florestas que vão sendo derrubadas pela empresa, inclusive para a comercialização da madeira, esses povos ficam na dependência da empresa e aí começam a trabalhar para a empresa, em busca, na expectativa de ter um salário, né? E aí alguns capatazes da empresa trabalhavam diretamente nesta contratação para que esses trabalhadores indígenas fizessem um trabalho, inclusive um trabalho mais pesado, de tirar os troncos de árvore, as raízes de árvore, entre outras coisas que estavam, né, que faziam parte da obra, da necessidade da obra, da construção das obras da empresa, e mesmo de levantamento mineral. Em alguns casos, eles recebiam um salário, um pagamento monetário, mas eles mesmos diziam que era sempre salário pequeno. O que eles estavam se referindo a um trabalho pequeno, salário pequeno? Estavam se referindo, querendo dizer que eles recebiam sempre menos do que recebia um trabalhador não indígena, né, da Paranapanema. Então, já há uma primeira violação aí. Importante essa primeira violação. Mas uma segunda violação, e mais importante, que compõe esse rol de superexploração desses trabalhadores indígenas, é o fato de que muitos deles, mesmo tendo sido prometido um salário, não recebiam o salário. Recebiam, então, somente o alimento, que era uma pré-condição para que ele continuasse vivo, inclusive trabalhando para Paranapanema, ou recebia, como no caso de um dos relatos que nós tivemos acesso, que esperavam receber o salário e, quando o capataz chegou, trouxe uma caixa de boneca, né? E distribuiu, né, a caixa de boneca como se fosse salário para esses trabalhadores. Então, as violações são violações que avançam tanto do campo cultural, étnico, quanto do ponto de vista trabalhista mesmo, propriamente dito. São violações que passam por várias camadas e várias instâncias, né? Eles não param simplesmente no lugar da violação contra os direitos dos povos indígenas. São todos os direitos dos trabalhadores, direito à dignidade, direito à segurança da mulher, né? Mesmo porque até você chegou a falar a questão das violências sexuais, enfim. E continuando nesse assunto, Gilberto, só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas perguntinhas. Assim, acho que a gente pode falar um pouco da questão agora do meio ambiente, assim, continuando um pouco nessa estrutura. Como é que foi, assim, qual que foi o impacto da Paranapanema ali para a região onde ela se instalou ali na região amazônica, do sul amazônica? Nós estamos nos referindo ao sul do Amazonas, mas a ação da Paranapanema foi ampla, né? Ela esteve no Amazonas como um todo, esteve em Roraima, esteve em Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá, então é uma inserção muito grande na região. Nós nos localizamos principalmente o nosso foco no Amazonas, porque ali as violações atingiram um grau ou acumularam em maior volume, né? Mas nos outros, as violações também foram bastante intensas. No Amazonas, em 3 regiões principais: o sul do Amazonas, o norte do Amazonas, ali já indo para a fronteira com Roraima, e o sul de Roraima, né, é território de um outro povo, indígena, o povo Aimiri-Atuari, e também para o noroeste do Amazonas, na região do Alto Rio Negro, com a ocorrência de muitos povos indígenas ali, entre os quais Tucano, Baniwa, Yanomami, entre outros povos ali presentes. Então, ela teve uma inserção muito grande. Nesses territórios onde ela entra, como foi o caso do sul do Amazonas, primeiro ela retira a cobertura florestal. Já é um impacto grande, porque o povo originário, o povo indígena, não sobrevive sem a floresta. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que ela extraía a cassiterita da chamada extração de aluvião. O que é isso? Você extrai o minério que está no leito dos rios. Então, você imagina que você pegar um rio, um igarapé, e remover todo aquele solo, né, para extrair minério, isso provoca um impacto brutal.
com a morte dos animais, com a mudança da composição da acidez da água, com a poluição com outros metais e outros produtos que, para a utilização, para a remoção do minério, se utiliza. Então, você tem um impacto ambiental terrível, certo? E o impacto ambiental ele não está distante do impacto social, porque as coisas estão conectadas aí, porque isso, como eu estou dizendo, implica diretamente no território. Essas mesmas questões de impacto, de degradação, de crime ambiental, se presenciou também no norte do Amazonas, no território Aimiri-Atuari, e de alguma forma também no noroeste do Amazonas, ali na região de São Gabriel da Cachoeira, né, onde a Paranapanema controlou garimpos, e lá foi mais avançada em alguns aspectos, porque lá ela utilizou, como ela utilizava em outras áreas, empresas paramilitares. No caso, uma empresa em particular, no primeiro momento, que era a Sacopan, formada por 3 oficiais militares, inclusive um da ativa, que eles tinham o papel de fazer a limpeza do território para Paranapanema e reprimir qualquer movimento de contestação de indígenas ribeirinhas ou mesmo garimpeiros tradicionais. E essa empresa, no caso, a serviço da Paranapanema, no noroeste do Amazonas, na região ali de São Gabriel da Cachoeira, controlou, inclusive, rios de navegação internacional, como foi o caso do Rio Tiquié, da Serra da Traíra, que fazem fronteira ali com a Colômbia. O Rio Tiquié nasce na Colômbia e penetra o território brasileiro. E essa é uma ação, e essa é uma prerrogativa própria das Forças Armadas, mas que a Paranapanema tomava para si o controle, porque eram áreas de garimpo, e ela queria controlar esses garimpos para a comercialização do ouro. Eu queria até pegar esse gancho que você estava falando aí da Sacopan, porque eu vi que a Sacopan ela era constituída por 3 militares, né? E ela praticou tortura, né, contra os trabalhadores não indígenas ali, e inclusive dentro de um canil de cachorro. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor? A Paranapanema, a partir da extração de cassiterita no Igarapé Preto, que fica no sul do Amazonas, ela negocia com o governo federal as minas de bauxita do norte do Amazonas, né, já próximo da fronteira com Roraima, que ficava no território, na realidade, porque todo é território indígena ali, na nossa concepção, no território Aimiri-Atuari. Ela consegue isso, inclusive, a partir de informações privilegiadas que ela recebe da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, que era uma empresa estatal, mas de capital aberto, e que a Paranapanema era acionista da CPRM, do projeto Radan, que é um projeto de mapeamento, né, da Amazônia, inclusive da possibilidade de ocorrência mineral, e também de levantamentos feitos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, eles fazem investigação da ocorrência mineral e eles encontram a ocorrência de cassiterita nessa região, que é chamada região do Pitinga, né? Para isso, a Paranapanema utiliza, né, caminha junto com vários esquemas que ela vai montando, um processo que é um processo de fraude cartográfica, inclusive, em que muda até o nome do rio para ela poder consolidar a sua apropriação do território, em que se nega a existência de indígenas, que se promove relatórios e laudos, né, em que se dizia que não tinha indígena, quando na realidade os indígenas estavam no território. Então ela faz tudo isso. Isso redunda, né, inclusive com denúncias que foram feitas naquele momento, de que ela pagava propina para altos funcionários, né, do governo federal, como é o caso do ministro de Minas e Energia, de 2 presidentes da FUNAI e um ministro do Tribunal de Contas da União. Essa denúncia foi efetivada, inclusive, por alguém que trabalhou para Paranapanema. Então, com isso tudo, ela consegue com que, em 1981, o presidente João Batista Figueiredo anulasse a criação da reserva indígena e retirasse de lá 526.800 hectares, que foram repassados a Paranapanema, que era exatamente onde se tinha a indicação da ocorrência da cassiterita, do minério nessa região. A partir daí, ela monta, né, o empreendimento de extração mineral,
principalmente por uma das suas subsidiárias, que é a mineração Taboca, que continua extraindo minério na mesma região. Hoje já não mais compondo o Grupo Paranapanema, mas sim um outro grupo, que é o Grupo Minsul, a partir da negociação da venda da mineração Taboca. Então, ela faz isso. Para isso, ela monta uma cidade chamada Companital para abrigar os trabalhadores que estavam em torno dessa extração. Esses trabalhadores tinham um controle total da Paranapanema a partir de sua guarda patrimonial, que era a empresa contratada, a Sacopan, até 1987. Depois disso, uma outra empresa substituiu a Sacopan, que foi a Sequimina. No primeiro momento, com a Sacopan, as indicações que nós temos de uns relatos que nós tivemos acesso falam de que um trabalhador, né, que foi pego pela guarda patrimonial, e a guarda patrimonial queria que ele confessasse alguma coisa, que ele não confessava, e em função disso ele teve a unha extraída, né? E esses trabalhadores eram presos, tinha uma cela, né, que a empresa utilizava para prender trabalhadores, e até um canil em que ela deixava os trabalhadores presos aí. Um pouco depois do fim da ditadura, já nos anos 90, percebam que as violações continuam para depois da ditadura. Em 1990, os trabalhadores resolveram construir um sindicato local de representação deles na negociação com a mineradora, no caso a Taboca, subsidiária da Paranapanema. O que faz a mineração Taboca? Ela chama os trabalhadores para uma negociação, a diretoria do sindicato, para uma negociação em Manaus, né? Manaus, com a superintendência da Taboca em Manaus, e leva esses trabalhadores até lá. Quando os trabalhadores chegam lá em Manaus, eles são informados de que não haveria negociação, que a empresa não reconhecia o sindicato, a existência e a legalidade do sindicato, e que esses trabalhadores estavam demitidos e impedidos de voltar ao espaço da extração, no caso, o projeto Pitinga. Só que a família desses trabalhadores tinha ficado, né, no Pitinga. Olha a situação. Então, os trabalhadores disseram que, através desse subterfúgio, eles foram, na realidade, sequestrados pela Paranapanema, né? E ela demitiu eles por justa causa, naquele momento, sem razão para isso, né? Demitiu por justa causa. Esses trabalhadores, então, sofreram isso. O restante da diretoria que ficou no Pitinga, no projeto de extração mineral, esses trabalhadores foram demitidos sob arma de fogo, metralhadora, rifle, cacetete, cães. Eles eram obrigados a assinar a demissão, eram colocados no ônibus e retirados de lá, né? Então, ficou essa situação. O que se percebe é que, paralelo a isso tudo, a Paranapanema estava extraindo ouro e outros minérios, além da cassiterita, e queria controle total desses trabalhadores. Quem residia na Companital não podia receber visitas, não podia criar animais, né, tipo gato, cachorro, coisa parecida, e não podia transitar nas ruas depois de 22 horas, das 22 horas. Então, era um controle total desses trabalhadores e uma repressão sindical, uma repressão sob a representação sindical, além da violação física direta e da violação psicológica também, porque os familiares dos sindicalistas que foram demitidos, familiares que ficaram lá na Companital, eles recebiam a pressão dos funcionários da empresa, dos funcionários a mando da empresa, de alguns funcionários que iam lá e diziam o seguinte, que eles iam ser colocados no olho da rua se os sindicalistas não retirassem as acusações e as denúncias que eles estavam fazendo, né? Então, o que se percebe é que esse rol de violações que a empresa foi cometendo em paralelo e em conjunto com a ditadura e com as estruturas de repressão da ditadura empresarial militar, se prolongou para depois do final formal da ditadura, em 85 ou 88, como queira aí. Sim. E Gilberto, qual é a consequência que a Paranapanema sofreu por ter cometido essas violações? Na prática, nenhuma. Na prática, nenhuma. A Paranapanema, ela, em 1976, por uma jogada, eu diria, em muitos aspectos, especulativa, porque ela tentou fazer uma troca de uns hospitais por um grande terreno na Marginal
Marginal Pinheiro, lá em São Paulo, se não me engano, Marginal Pinheiro. E essa transação que ela tentou fazer na época com o INPS, ligado à Previdência Social, não deu certo. E ela ficou com uma dívida muito grande, porque ela queria o terreno para construir um grande empreendimento imobiliário, fez um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. O resultado disso é que, por conta da pressão da base parlamentar do MDB, que havia tido uma grande votação em 74 e que passou a denunciar o acordo entre governo e Paranapanema, o acordo teve que ser desfeito. E a Paranapanema ficou com uma dívida junto à Caixa Econômica Federal, uma dívida muito grande. Para se proteger, ela teve que fazer o pedido de uma concordata preventiva em 1976, para ela não quebrar de imediato. E aí ela utilizou, a partir daí, as relações que ela tinha com o governo federal e, principalmente, a aquisição da mina do Pitinga. E quando ela volta à Bolsa em 1978, mas principalmente no início dos anos 80, de 78 ela ainda volta, né, num ritmo mais lento na Bolsa. Mas é quando a mina do Pitinga entra em produção que as ações da Paranapanema crescem muito na Bolsa e a empresa se valoriza muito. Por que isso? Porque era um minério de aluvião, ou seja, um minério que não se precisava de profundidade para extrair o minério, um minério de alto teor, altíssimo teor, aquelas reservas, e de baixo custo de extração. No momento em que o preço da cassiterita estava alto, numa ascensão muito grande no mercado internacional. Então, ela se aproveitou disso e teve uma expansão grande. E aí ela se apropria dos territórios e faz tudo que a gente está relatando até aqui que ela fez, né? Entre outras coisas que ela fez. Cresce bastante aí, ganha bastante, né? Distribui muito lucro entre os seus acionistas principais e paga quase nada para o Estado e menos ainda para os povos e aos trabalhadores que foram atingidos e reprimidos e explorados pela empresa. Nos anos 90, a partir de meados dos anos 90, fim da ditadura militar, uma queda do preço do minério no mercado internacional, entre outros aspectos, morte do seu acionista principal, Lacombe, a Paranapanema entra numa crise, já não tinha os favores do Estado da época da ditadura, ela começa a entrar numa crise empresarial, com muito endividamento, e ela foi vendida, efetivada a venda dela em 95 para um grupo liderado por fundos de pensão. E depois outras negociações vão sendo feitas e a Paranapanema foi sendo reduzida na sua estrutura do complexo empresarial que tinha. Hoje, o que existe da Paranapanema é muito aquém do que era a Paranapanema dos anos 80. E o seu braço principal, que deu sustentação para o impulsionamento nos anos 80, que foi a mineração taboca com a extração da cassiterita na mina do Pitinga, e o beneficiamento disso em São Paulo pela Mamoré, né, pela Mamoré, indústria de mineração, de beneficiamento, esse braço foi vendido para um outro grupo empresarial. Então, mas o fato da Paranapanema hoje estar muito aquém do que ela foi nos anos 80, não significa que ela não tenha ganhado e ganhou muito, né? Ganhou muito. Implicação do ponto de vista jurídico, judicial, penal, na prática não existe nenhuma. Na prática ainda existem algumas ações. As ações que o Ministério Público empreendeu aí em relação a esses povos, tinha como foco principal o Estado brasileiro, no caso dos Uaimiri e Atuari do norte do Amazonas, muito em função da construção da BR-174, que é a BR que liga Manaus a Boa Vista, né, hoje a Venezuela, e que cortou o território Uaimiri e Atuari. Como esse povo resistiu à obra, esse povo foi massacrado. Há indicações de bombardeamento pelo Exército Brasileiro, né, de utilizar helicópteros, aviões, bombas, e até mesmo napalm, que é aquele agente químico utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que jogava sobre o povo e as florestas e queimava não só a floresta, como o povo vietnamita. E há indicações, relatos da utilização do napalm sobre o povo Uaimiri e Atuari, certo? Do povo Uaimiri e Atuari.
A BR-174, ela era fundamental, não simplesmente para ligar Manaus a Boa Vista, mas para garantir a efetividade da exploração da cassiterita, porque sem a BR, a cassiterita não poderia ser extraída, não poderia ser retirada de lá. A Paranapanema ganhou bastante, né? As ações judiciais, grosso modo, estão voltadas para uma penalização do Estado brasileiro e pouco se referem a Paranapanema. Existe uma ação sobre os Tenharim, mas é uma ação que envolve a Paranapanema, no qual a Paranapanema deveria pagar 5 milhões, né, ao povo, 5 milhões de reais, mas a gente sabe que isso é insignificante diante do que ela retirou de riqueza da região e das degradações e das violações que ela cometeu contra aquele crime. Mas mesmo assim não pagou, não existe esse pagamento, não existe andamento sobre isso. E existe alguma coisa paralela também sobre o Uaimiri e a Troari, mas muito aquém. O grosso das ações, como eu estou dizendo, que existe até hoje, foram ações voltadas a uma penalização do Estado brasileiro, não só durante a construção da rodovia transamazônica, quanto da BR-174. E a Paranapanema passou relativamente ilesa, e os seus proprietários são tomados como desbravadores do Brasil, como empresários de grande visão e de grande tenacidade, né, na história do Brasil, quando a realidade mostra um quadro muito diverso dessa lenda que se criou em torno dessa empresa e desses empresários aí em particular. Gilberto, geralmente as coisas são bem assim mesmo, né? A gente chama de exploradores, mas na verdade a gente ignora que essa exploração, ela de fato elimina parte essencial da história do Brasil, né? E comete crimes que são completamente como essas da Paranapanema. Eu queria te agradecer, Gilberto, pelo tempo que você disponibilizou para responder minhas perguntas. Eu já perguntei tudo que eu queria, e te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo. Se você quiser falar alguma coisa, está aberto. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, porque eu acho que nós temos uma dívida histórica com a nossa história, né? E com esses povos em particular. Essa dívida tem a ver com o fato de que nós não fizemos um acerto de contas como que deveríamos ter feito com a ditadura empresarial militar, iniciada em 64, e com o conjunto das violações que ela cometeu. E é exatamente por nós não termos feito esse acerto com esse nosso passado recente, que esse passado vive nos assombrando, como assombrou durante os 4 anos do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós precisamos fazer essa reparação, que é uma reparação financeira, porque esses povos sofreram muito e tiveram suas riquezas, né, saqueadas, mas é uma reparação histórica que nós temos que fazer, de trazer a público todos esses crimes que foram cometidos. E eu gostaria de terminar dizendo que esses povos são povos que foram muito massacrados, mas que resistem. E é exatamente porque eles resistem que eles continuam vivos e que eles continuam lutando. Essa história de luta e resistência é fundamental para entender a Amazônia hoje e para entender os processos de esperança que nós temos que fazer brotar na Amazônia e na sociedade brasileira. Esses povos são esperanças para o futuro do Brasil e para o futuro do mundo, né, diante do que nós estamos vendo de todo o problema ambiental do planeta. Então, nós temos que fazer esse acerto de contas, nós temos que fazer essa reparação histórica e trazer à tona essa história de resistência desses povos. Isso é muito importante para nós nos entendermos enquanto nação. É verdade, Gilberto, professor Gilberto. Acho que a gente tem mesmo que fazer a nossa parte, né? A gente tem que falar sobre isso. Essa pesquisa que vocês estão fazendo é muito maravilhosa, e eu confesso que em vários momentos da sua entrevista me pareceu que eu estava falando de um problema atual, de tudo que nós passamos nesses últimos 4 anos em relação à devastação da Amazônia e dos retrocessos em relação às pautas indígenas. Parecia que
o que aconteceu há quase 60 anos atrás era basicamente o que estava acontecendo agora, né? Então a gente vê que não houve nem uma reparação histórica, nem sequer uma conscientização por parte das pessoas, por parte do governo, de que isso precisa ser feito, né? E essa pesquisa que vocês estão fazendo realmente deixa isso muito escrachado. De fato, exatamente porque nós não fizemos isso que esse passado vive se repetindo no presente. Só uma informação sobre isso. Em 2021, o município de São Paulo, que é o município que mais exporta em todo o estado de São Paulo, o município de São Paulo teve na sua balança comercial como principal produto a exportação de ouro. 27% de tudo que o município de São Paulo exportou foi ouro, certo? De ouro. E de onde é que vem esse ouro que São Paulo exporta? Vem dessas áreas de garimpo ilegal. Eu não diria que é um garimpo clandestino, porque a ideia de clandestino passa a impressão de que é algo escondido. Eles não são escondidos. Você não esconde o garimpo, você não esconde aquele conjunto de maquinário, entendeu? É ilegal, é criminoso. E esse legal, esse criminoso, ele entra no circuito da financiarização, dos grandes esquemas de financiarização do Brasil, que envolve grandes empresas, bancos e financeiras, e chega ao mercado internacional. Então, lamentavelmente, o ilegal se conecta com o legal no Brasil, no sentido de reproduzir esses crimes e essas violações que vêm a longa data na história brasileira. Né? Mas esse é o nosso desafio. Né? O nosso desafio é exatamente superar isso, denunciar esse tipo de violação, esse crime, e construir um outro projeto de nação, né, para nós, em que a gente respeite a existência, a história e a cultura desses povos que estavam aqui muito antes da chegada dos europeus. Sim, que fazem parte da gente, né? Da história do Brasil como um todo, na verdade, e a gente acaba ignorando isso, né? É isso, queria agradecer a sua presença. Um agradecimento é nosso. Espero que a gente possa continuar de alguma forma colaborando. Certo? Pode ficar tranquilo que a gente vai continuar te procurando, viu? Para tirar dúvida e continuar com esse trabalho. Tá certo, Isadora. Obrigado, tá? Obrigada a você, professor. Tenha uma boa tarde, viu? Boa tarde, até mais.